Boa noite. Podem se sentar. Bom, meu nome é Renan, para quem não me conhece, mas a maioria já me conhece, né? Sou membro da Casa da Imaculada e quero convidar vocês já inicialmente para abrirmos a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Alguém já encontrou na Bíblia da Ave Maria? Fala a página para eu ajudar quem não encontrou. 1227 na Bíblia da Ave Maria. Quem não encontrou, vai pelo número da página. 1227, Joel, capítulo 2, versículo 12. Amém? Vamos lá. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia. Convertei-vos e crede no Evangelho. A gente já escutou muito isso esse final de semana. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o grito da igreja para nós, para os fiéis católicos. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o período de retornar aos braços do Pai. De que forma retornar aos braços do Pai? Com cinza, com oração, com jejum, com abstinência e esmola. Repete comigo: cinza, oração, jejum, abstinência e esmola. Esse é o caminho. A igreja nos ensina a seguir esse caminho para voltar ao Pai. É tempo de conversão e nós vamos entender passo a passo como nós colocarmos em prática isso que a igreja nos chama, porque muito é falado, mas nem sempre é tão explicado, gera muitas dúvidas. E vamos começar a entender um pouquinho sobre a quarta-feira de cinzas, que já passou, mas de repente a gente viveu e nem entendeu. Quarta-feira de cinzas, lembrando que a cinza são os ramos, né, do domingo de ramos do ano anterior, bentos, são feitos então as cinzas da quarta-feira. E é colocado sobre a nossa cabeça. E a igreja nos diz e nos lembra que nós somos pó e nós vamos voltar a ser pó. Convertei-vos e crede no Evangelho. A cinza tem o significado de nos fazer inclinar a cabeça. A cinza nos leva a reconhecer que nós não somos nada, que nós somos pó. A cinza nos ajuda a lembrar que Deus é Deus e nós somos pó, nós não somos nada. A cinza nos ajuda a lembrar que nós devemos nos rebaixar, nos prostrar diante de Deus e entender que Ele é Deus e não questionar a Deus, não cobrar a Deus, e que Ele é Deus e vai continuar sendo Deus e nós somos pó e vamos continuar percorrendo durante essa vida e voltar a ser pó. Nós somos nada, Deus é Deus e nós somos nada. Quando é colocado a cinza na nossa cabeça, é para nos lembrar, para a gente descer do salto alto, porque às vezes nós vamos fazer as nossas orações de salto alto com o Senhor. Mas esse é o tempo de nos lembrarmos que nós não somos nada. Nós vamos voltar a ser pó. E Deus vai continuar sendo Deus. Deus é Deus, eu e você somos pó e ao pó nós vamos voltar. A cinza tem esse significado, nos leva a refletir sobre isso, amém? Cinza, oração. É tempo de oração.
é tempo da gente deixar um pouquinho a televisão, da gente deixar o Netflix, da gente deixar o Instagram, deixar Facebook de lado e começar a intensificar a oração, vida de oração. A sua casa tem que ser uma casa de oração, a sua vida tem que ser uma vida de oração. Esse é o tempo favorável, São Paulo diz. Se você parar para fazer a conta, se você assiste novela, você fica pelo menos durante 1 hora na frente da televisão vendo novela. Contabiliza 1 hora por dia durante uma semana, já são 5 ou 6 horas. Durante um mês já são mais de 20 horas. Durante a sua vida toda, se você é viciado em novela, eis o tempo propício para deixar a novela intensificar a sua vida de oração, porque a novela só acende a sua carne, só acende prazer em você, ela não te leva para mais perto de Deus. A oração te fortifica em Deus, é tempo de oração. Deus está com as chagas abertas para derramar misericórdia, para nos acolher em seus braços. É tempo de intensificarmos a oração. Ah, mas eu já rezo, Renan. Ah, se você já reza o terço todos os dias, que bênção, amém. Pula para o rosário agora. Vai para o rosário. Ah, eu não rezo o terço todos os dias. Então faça um propósito e comece a rezar uma dezena do terço. Ah, eu rezo um Pai Nosso, então pula para 3. E vá aos poucos, não queira sair de um Pai Nosso por dia para o rosário, você não vai aguentar. Vai aos poucos, mas é tempo de voltar com cinza, oração, e começarmos a ter um lar orante, porque uma alma que reza põe medo em Satanás. Uma casa que é uma casa de oração, o mal não coloca as patas, porque Deus se faz presente. É tempo de adorarmos mais Jesus. É tempo de rezarmos muito mais. Eis o tempo favorável, é o clamor de Deus nesse período quaresmal. Retorne a mim com cinzas e oração. E quanto é importante a oração. Quanto nós já falamos de oração. Uma vida de oração nos fortalece em Deus. Uma vida de oração nos faz andar de cabeça erguida, como a Michele bem rezava. Porque tem período da nossa vida que nós nem parecemos cristãos. Parece que nem tem um Deus que ressuscitou, que venceu todas as coisas, que é maior do que todos os nossos problemas, que é maior do que o teu impossível, Ele é maior do que tudo. Se você tem vida de oração, você tem intimidade com Deus, você acredita nesse Deus e você vive com fé. Você é fortalecido nele. Se você adora, Padre Jonas disse: aquele que não adorar não vai aguentar. Quanto a gente tem visto o cerco apertar lá fora. Nós conversávamos ontem sobre isso. Vamos atrás das pessoas, as pessoas não querem mais saber de Deus, não querem. O cerco está apertando, as pessoas já estão se decidindo não ir com Deus. Mas nós temos que ser fiel. Não importa se os outros não querem, vamos respeitar a liberdade deles. A gente faz o nosso papel de convidar, de querer trazer, de querer proporcionar aquilo que a gente já experimentou, aquilo que nós experimentamos com a nossa vida de oração. Mas se eles não querem, amém. Nem que nós voltarmos a sermos 12. Mas se for 12 autêntico, como foram os 12, muda o mundo. Muda o mundo. Não é quantidade, mas é uma vida real de oração. Pessoas que adoram Jesus Cristo. Pessoas que rasgam o coração ao invés de rasgar as vestes. Porque rasgar as vestes, tem tantas pessoas que aparentam uma vida que não é a delas. Está com o coração endurecido. Jesus pede: rasgai os vossos corações, não as vestes. Para de aparentar uma coisa que não é. Rasgue o coração para Deus. Se arrependa dos teus pecados. Você recebeu a cinza na sua cabeça. É tempo de se converter, é tempo de se prostrar. Senhor, eu pequei, eu me arrependi, eu quero voltar, eu não quero mais errar, eu não sou nada, eu sou pó, o Senhor é tudo, o Senhor é o meu Deus, e é a Ti que eu devo toda a graça, todo louvor, toda a honra, toda a glória. É a Ti que eu vou adorar, é a Ti que eu quero voltar, é a Ti que eu quero servir. Esse é o tempo. Que tempo maravilhoso esse da quaresma. Que tempo propício. É um tempo que a gente começa a enxergar em nós as paixões que nós temos, os nossos apegos.
É um tempo que nós vamos nos conhecendo e a gente vai entendendo que, meu Deus, por qual caminho eu estava indo? Eu estava indo por um caminho, achando que eu era alguma coisa. Aí chega na quarta de cinzas, então eu entendo que eu não sou nada, que eu sou pó e ao pó eu vou voltar, eu não sou nada, tudo passa e só Deus permanece. Tudo passa e só Deus permanece. Esse é o período de conversão. Precisamos ter vida de oração, porque a vida de oração nos leva a processos de conversão. E nós estamos falando de um tempo de convertei-vos e crede no Evangelho. Como que nós vamos viver a conversão? Desejando, rasgando o nosso coração, reconhecendo que nós somos nada. E nós podemos dizer que a conversão vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa é aquela etapa que muitos de nós já vivenciamos, que é deixar aqueles, entre aspas, pecadões, aqueles absurdos que muitas vezes quando nós estamos longe de Deus nós fazemos. Uns ficam no mundo da droga, outros até se prostituíam. Cada um estava vivendo uma coisa antes dessa primeira conversão. E aí você se encontra com o amor de Deus e você deixa tudo isso pelo tudo. Pronto, você deixou, falou, meu Deus, está sem sentido o que eu estou fazendo. É Deus que eu quero, é esse amor que eu quero comigo. Eu quero corresponder a esse amor nos meus limites, mas eu quero corresponder a esse amor. Então você começa a deixar os pecadões e começa um propósito novo. Essa é a primeira conversão. São aqueles testemunhos que a gente escuta de muita gente que fez muita coisa errada mesmo, coisas graves, pecados graves, e se encontraram com o amor de Deus, começaram a ter vida de oração, passaram por esse primeiro tempo de conversão e continuaram caminhando. E se a gente permanece tendo vida de oração, nós passamos por uma segunda etapa. Agora, existe também os casos que nem passaram pela... Quais são esses casos, Renan? São os casos de que as pessoas elas vêm à igreja, até vão à Santa Missa, mas quando sai da igreja, essas pessoas vão fazer as coisas do diabo lá fora. Falando de forma rasgada, essa é a realidade. As pessoas que não passaram pela primeira conversão, levam uma vida dupla. Elas vêm, mas vêm por protocolo. Sai da igreja e vai fazer as coisas do mal lá fora. Não experimentou, não entendeu, não sentiu o amor de Deus. E aí então quando você passa pela primeira conversão, nós não podemos parar, porque isso acontece muito. Já deixei os pecadões, agora acho que beleza, tá ótimo. Não, esse é o grande risco, nós não podemos parar. Nós nunca podemos dizer que nós estamos convertidos. Você nunca pode dizer, eu sou convertido por completo. Não dá para dizer isso. Nós não somos santos. Eu não sou santo, você não é santo ainda. Ainda. Se Deus quiser, seremos. Então, para ir, nós precisamos começar a lutar contra os pecados veniais, principalmente. A língua que fala muito dos outros, fala mal, julga, condena. Ou outros pecados além da língua, né? Que a língua é um veneno. Como a gente destila veneno com a língua. E aí você vai se conscientizando que cada vez que você comete um pecado venial, aquilo que anteriormente talvez parecia tão sem importância, acho que Deus não liga para esse tipo de pecado, acho que esse tipo de pecado, ele é tão pequenininho, uma mentirinha comercial, não acontece nada, acho que nem ofende a Deus. E aí você vai indo nesse processo, você vai tendo vida de oração, você vai entendendo, o Espírito Santo vai te conscientizando que também esses pequenos pecados fazem parte de ofender o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. E aí você começa essa luta. E aí é dia após dia. Dia após dia você vai lutando. Hoje você cai, mas aí Jesus deixou
o sacramento da confissão para você se confessar, se levantar e continuar caminhando e lutando pelo segundo processo de conversão. Se a gente alcançar o segundo processo de conversão, e nós vamos avançando nas moradas, como diz Santa Teresa d'Ávila, e vai indo, você vai avançando, vai chegar ao ponto que, com a graça de Deus, se Deus quiser, nós vamos conseguir até deixar os pecados veniais. Que bênção, né? Já pensou? E assim, a necessidade desse tempo quaresmal, a gente tem uma vida de oração. Você precisa se organizar para ter vida de oração. Se você não se organizar, as tarefas do mundo lá fora te engolem, você não consegue. A hora que você vai dormir, você viu que você não rezou nem um Pai Nosso, uma Ave Maria, e reza ainda dormindo. Esse é o cuidado, precisamos nos policiar, orar e vigiar. Porque as coisas lá fora vão nos cercando de uma tal forma que quando a gente percebe, a gente não está tendo vida de oração. Nós precisamos ter disciplina, essa é a realidade, ter disciplina, colocar um propósito, uma meta de oração, e assim cumprir todos os dias com essa meta de oração. E assim fazer com a nossa meta de oração, porque isso vai nos levando a nos converter. Você já parou para pensar que talvez você está caminhando na igreja, já faz 10, 15, 20, 30 anos, e toda vez que você volta no confessionário é o mesmo pecado. É o mesmo pecado. Não muda. Parece que a gente até tem ele como pecadinho de estimação. Parece que a gente já se conformou de voltar lá e falar daquele pecado. Não, a gente não pode correr o risco de nos desligarmos e deixar que o mal nos congele no processo de conversão, entende? Se nós não nos ligarmos, nós vamos ficar congelados no processo de conversão. Ah, já basta o que eu conheci já basta, o que eu estou vivendo já basta. Não. Eis o tempo favorável, eis o tempo de conversão, eis o tempo de voltar para Deus, eis o tempo de intensificar a vida de oração. Eis o tempo. Você precisa mudar nesse período de quaresma. Se você tem que mudar, eis o tempo favorável. Se você fuma e acha que tem que deixar o cigarro, eis o tempo favorável. Se você fala muito dos outros, fala mal dos outros, condena e julga, eis o tempo favorável. Se você é orgulhoso, eis o tempo favorável. Se você mente, eis o tempo favorável. Agora, você precisa querer. Porque tem pessoas que dizem, então eu estou indo na igreja, mas você pergunta, mas você quer deixar isso? Não, eu não quero. Não, então não é conversão. Então, deixa quieto. Continua vivendo sua vida. Continua da forma que está. A pessoa acha que vai ser automático, não vai ter luta, não vai ter batalha. Ela vai vir na igreja e uma hora alguma coisa, um pó, pirim, pim, pim, vai cair na cabeça e vai falar, nossa, eu não sinto mais vontade de pecar. Não, não vai ser assim, filho. A luta contra a carne, é pegado. São Paulo diz que é uma guerra que existe dentro de nós. Pra você ter uma ideia, a palavra que ele usa, guerra. Uma guerra acontece no nosso espírito com a nossa carne. Agora nós vamos entender também essa noite um caminho para a gente lutar contra a carne. E a igreja nos ensina esses caminhos. Cinza, oração, cinza, oração. E jejum, abstinência e esmola. São os caminhos. Estamos falando aqui sobre cinza e oração. Cinza e oração. Estamos entendendo a necessidade de agirmos com cinza na cabeça, que é nos colocarmos rosto no chão. Chora, se arrepende, é a hora. Deus é Deus, você é pó, eu sou pó, nós não somos nada. Desce do salto. Não pensa que é santo, não. Nós não somos santos. Eis o tempo da conversão. Eis o tempo da conversão. O outro passo que nós... Porque nesses 5 pontos que eu estou dizendo para vocês, não dá para viver 3 e deixar 2 de lado. Não dá para viver 4 e deixar 1 de lado. Não dá para viver... nenhum, não dá. Tem que viver os 5.
Não tem jeito. Um completa o outro. Nós vamos entender até o final que um completa o outro. Vocês vão entender que se vocês não fizerem se eu não fizer um deles, eu vou deixar uma brecha. E nessa brecha aí, vai me lascar. Vamos falar de jejum. Quanto que nós escutamos falar de jejum? Muito pouco, não é? A gente só escuta falar de jejum em época de quaresma. Pois é. E é uma coisa que é muito eficaz. E Jesus nos ensina, até nos aconselha na Bíblia, jejuar. Só que nós temos às vezes um conceito errado de jejum. E hoje nós vamos esclarecer o que é realmente o jejum, o que não é o jejum, como fazer jejum, o que a igreja diz sobre jejum. Na igreja primitiva tinha um intuito o jejum. Qual era? Era você deixar de se alimentar, para que aquele alimento que você deixou de lado, você pudesse dar a alguém que tinha necessidade, para um pobre. Esse era o intuito na igreja primitiva do jejum. Simples assim. Deixava o alimento, você jejuava, e aí dava ao pobre. E o Papa Francisco diz algo lindo sobre o jejum. Todas as vezes que nós aqui, graças a Deus, todos nós aqui, acredito, se abrirmos a geladeira em casa, vai ter algo para comer, amém? Graças a Deus, né? E o Papa Francisco nos diz que todas as vezes que formos fazer jejum por uma livre escolha, tá certo? Se você vai fazer jejum, você é livre, você está fazendo a opção então de fazer jejum. Ele nos diz para lembrar que você está fazendo jejum porque você está fazendo uma opção por uma livre escolha, mas não deixe de lembrar aqueles que fazem jejum porque não tem o que comer. Não deixe de lembrar deles. Lembre daqueles que são obrigados a fazer jejum. Lembre daqueles que quando abrem a geladeira não têm o que comer e são obrigados a jejuar. Então o Papa vai nos ensinando o propósito real do jejum. Rasgai os vossos corações e não as vestes. Jejue, mas jejue de coração. Tenha um coração dócil quando você jejuar. Não tenha um coração duro. Não tenha um coração duro, tenha um coração dócil. Quando nós jejuamos e lembramos isso que o Papa nos ensina, torna o nosso coração mais sensível, mais dócil, mais solidário com o próximo. Que não tem o que comer, nós temos o que comer e nós podemos fazer o jejum. E aquele alimento que nós estamos jejuando, a gente pode dar para quem passa necessidade. E a prática do jejum é a coisa mais linda. Quando eu descobri, quando eu entendi, eu falei, meu Deus, esse é o caminho. Aí você fala com a sua própria carne, agora eu te pego. Sabe o que ele faz? O jejum, ele fortalece o homem espiritual, a mulher espiritual. Tá certo? Amém? Ele fortalece. E aí, fortalecendo o homem e a mulher espiritual, você massacra a carne, os desejos carnais. Porque a nossa carne, ela só deseja prazer. Se eu perguntar para vocês assim, nossa, você estava tão desejoso de vir aqui no grupão de domingo? Ou vocês preferiam estar numa praia? Ou vocês preferiam estar no churrasco? Com certeza, uma grande parte talvez responderia, eu preferia estar numa festa. Ou eu preferia estar viajando, eu preferia estar na praia, vendo o mar. A nossa carne, sabe o que ela quer? Só prazer. A nossa carne, ela quer mordomia. A nossa carne quer conforto. A nossa carne é assim. Ela não quer saber das coisas do alto. Ela é contrária às coisas do alto. Não estou dizendo que não pode ir para a praia. Não estou dizendo que não pode ir em churrasco. Eu estou dizendo que se você sempre colocar numa balança, fazer algo para Deus, ou fazer algo para Deus que agrada seu espírito, ou fazer algo que é satisfatório para a sua carne, se você não tiver domínio sobre a sua carne, ela vai te levar. Vai te levar. Hora que chegar aquele dia, olha, vai ter adoração. Ah, mas eu fui chamado para um churrasco. Aí eu quero ver. Quem que está falando mais alto? Se é a carne ou se é o espírito? Que entendeu que precisa de Deus. Que entendeu que sozinho não dá. E quando nós vamos descobrindo o propósito do jejum, é tão rico. É rico.
Porque a gente começa a vencer os pecados que muitas vezes a gente tem de estimação, que a gente leva no confessionário. Quando você começa a jejuar, quando você começa a entender o propósito de jejum, você começa a ver que você, nossa, é uma bênção. Você foi confessar hoje, aí daqui um mês você volta a confessar, pelo menos um item lá, você já deixou para trás. Ah, que alegria, o padre até fala: ei, aquele lá não está mais vindo, hein? Ah, graças a Deus, né, padre? Que ele ficou para trás. Às vezes um novo entra, é assim, é a luta. Mas o jejum nos ajuda muito. Talvez uma comparação melhor para vocês entenderem sobre a eficácia do jejum. Sabe quando nós vamos comprar um carro? Nós vamos comprar o carro e o carro tem vários acessórios. O carro tem um vidro elétrico, você escolhe uns opcionais do carro. Tem vidro elétrico, o carro tem desembaçador, o carro recolhe o retrovisor, o carro tem um monte de acessórios, tem MyLink, tem, enfim, seja um monte de acessório o carro tem, você escolhe lá quando você vai comprar o carro. Amém? Mas existe uma coisa que você não escolhe, que faz parte do carro, que se não tiver, o carro fica desgovernado, é o freio. Alguém aqui escolhe ter ou não ter freio no carro? Não, isso já vem. Então, para a gente entender o jejum, é o freio da nossa carne. O jejum é o freio da nossa carne. Se nós não jejuarmos, nós não vamos conseguir dominar a nossa carne. Nós vamos parecer um carro desgovernado em busca do pecado. Entende? É assim que vai acontecer. O jejum é o nosso freio. O jejum põe pausa nas coisas, dá equilíbrio nas coisas. Que bênção que é o jejum, não é? Que bênção. E aí quando nós começamos a viver o jejum, entendemos que ele põe freio na nossa carne, a gente recebe uma graça de Deus. A gente recebe a virtude da temperança, que dá equilíbrio em todas as coisas, né? Virtude da temperança. Senão você é desgovernado, você fica desequilibrado, você não consegue se controlar, você se depara diante de uma situação e não consegue se conter, porque a carne está massacrando o espírito. Mas se você começar a voltar para Deus com cinza, oração e jejum, já é mais de 50% do caminho andado. Porque são 5 pontos, eu estou falando já de 3, já é mais de 50%. Já é mais de 50%. Por isso, quando nós como cristãos não podemos caminhar de cabeça para baixo, sabe? Quando a gente faz jejum, a gente não pode ficar caminhando de cabeça para baixo. Tem que andar de cabeça erguida. O jejum não é para te deixar triste. O jejum não é para te deixar para baixo. Não é algo cansativo, não. Nós vamos entender essa noite que o jejum é uma bênção, é uma arma espiritual poderosíssima contra o pior inimigo que nós temos. Não é o diabo, o pior inimigo que nós temos é nós mesmos. O é Satanás, é a nossa carne, somos nós mesmos. Sabe, o diabo não te obriga a pecar. Ele pode até te tentar, mas ele não te obriga. E se tua carne está fraca, filho, é facinho te tentar, é facinho me tentar, a gente cai. Então quem é o pior inimigo? Se a gente conseguir controlar, a carne. A carne. Agora uma dica importante sobre jejum. Quando você está jejuando, você tem que oferecer o seu jejum a Deus, tá certo? Não adianta deixar de lado alguns alimentos e você não rezar. Por isso que eu disse que uma coisa completa a outra. Porque se você faz jejum e não reza, você está fazendo dieta. Se você está fazendo dieta, perdeu o sentido, não tem mérito nenhum. O intuito aqui de fazer jejum não é deixar corpo de modelo, é de formar cristão. Amém? Não vai fazer jejum para ter corpo. Tanto é que jejum nem emagrece também. Porque é algo espiritual. Jejum não emagrece. Já fique sabendo disso. Mas tem gente que às vezes só faz jejum, não reza, então é dieta. Não tem nada de jejum aí. Cuidado. Essa é a dica. Porque isso acontece muito.
Aí você para, Renan, dia de jejum é terrível. Nós da comunidade fazemos esse propósito e é terrível, até pedra fica gostoso no dia que você está jejuando. Você olha para a pedra e até ela tem um sabor gostoso, dá vontade de comer pedra. Você tem fome. Às vezes bate um pouquinho de fome. Mas o intuito do jejum não é você passar fome. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando nós fazemos jejum, tudo se torna gostoso. Até o que a gente não gosta é bom. A vontade de comer. Mas não é o que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina? Está jejuando, não mostra para ninguém, passa um pó no rosto, passa uma maquiagem, arruma o cabelo, bola para frente, rosto erguido, e não deixa ninguém ficar sabendo que você está jejuando. Deixa só o Pai do céu saber, porque ele vê o oculto, ele vê no escondido, e não conte para ninguém. E escova os dentes também, tá? Porque dá um bafo lascado dia de jejum. É terrível. Não faça os outros fazer penitência com o seu bafo, tá bom? Vai jejuar, escove os dentes. É terrível. Dia de jejum é terrível, gente. Dá bafo mesmo. Escova os dentes, tá? Mais vezes. Normalmente a gente escova de manhã, tal, depois do almoço, no final do dia, antes de dormir. Beleza, é pouco em dia de jejum. Em dia de jejum você tem que escovar mais. Põe umas escovadas no meio do dia. Carrega uma necessaire e escova. Porque senão, se alguém sentir seu bafo em dia de jejum, nunca vai querer jejuar. Mas passe algo no rosto. Não mostre para os outros. Não perca o mérito. O que Jesus nos fala? Se você está jejuando, você fica com o rosto abatido, você fica dando uma de coitadinho para que alguém chegue em você e fala: nossa, Gui, o que você tem? Ah, que hoje é dia de jejum, né, Rê? Ah, beleza. Nossa, coitadinho. Aí o que Jesus fala? Que o Guilherme já recebeu a sua recompensa. Qual é a recompensa de quem dá uma de coitadinho para os outros perguntar se está fazendo jejum? Sabe qual é a recompensa? O consolo da pessoa. Falar assim: nossa, que coitadinho. E o teu jejum foi por água abaixo. Perdeu os méritos. Sabe o que você acabou de fazer dando uma de coitadinho? Perdeu a bênção que ia cair do alto sobre a tua vida, sobre o teu propósito, por uma bajulação de um ser humano que vai voltar a ser pó. Não mostre. Quem precisa saber que você está jejuando. Não jogue o mérito do seu jejum por água abaixo, por consolações humanas, por pessoas como nós, que vai voltar ao pó, que não vira nada. Eu lá quero bajulação de alguém, não quero, não precisa falar que eu estou coitado, que eu estou passando fome. Não acontece nada disso. Quero saber que os outros estão sabendo seu jejum, seu jejum. Jesus é que tem que saber, Ele que tem que ver, Ele que tem que enxergar no escondido. Ele conhece o meu coração, conhece o teu coração. Não há necessidade de agirmos dessa forma, ficar buscando bajulação humana. Diz para quem está do seu lado aí: oração, jejum, abstinência e esmola. Isso vai mudar a tua vida. Fala para ele. Isso vai mudar a tua vida. Ah, escovar os dentes, bem lembrado. Falei, eu escovar os dentes também, filho. Não fica com bafo não, que é terrível. Bem lembrado. É isso, gente. Cinza, oração, jejum. Armas poderosíssimas. Nesses 40 dias, quem foi para o deserto? Jesus, conduzido pelo Espírito, foi para o deserto. Chegou no deserto, tinha alguém esperando ele. Quem? Satanás. Ou estava lá. Jesus usou várias formas, várias armas espirituais, tá certo? Pensa bem, hein? Eu vou destacar só duas: a oração e o jejum. Jesus era Deus e teve que rezar para suportar a tentação. Desce do salto alto. Se você não faz jejum, se você não tem rezado, é hora de retornar o tempo favorável. Desce do salto alto, porque Deus que é Deus fez isso. Você que é pó, eu que sou pó, tem que fazer muito mais.
E ele tinha vida de oração, com certeza. Ele se retirava para rezar. Conhecia a palavra, claro, né? Respondeu a Satanás usando a palavra. E jejuou por 40 dias. Aí a tentação acabou. Ele conseguiu resistir. Ele estava forte. Se fortaleceu com jejum e oração. Não caiu na tentação. Aí depois ele sentiu fome. Depois ele voltou ao normal. Mas ali ele está nos mostrando, dizendo: jejue, ore. Principalmente, jejue, ore. Tenha um coração humilde, um coração contrito, um coração arrependido dos teus pecados. Não seja soberbo. Não posso pensar que eu já sou santo. Santo Tomás de Aquino nos ensina algo maravilhoso sobre o jejum. Ele diz assim, que tem duas finalidades: fortalecer o homem interior e por intenção de uma causa. Então você pode jejuar porque te fortalece, como eu disse, fortalece o homem, a mulher espiritual, mas você pode jejuar uma causa também. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Vamos lá, por exemplo, você, como eu disse no começo, de repente tem um problema com a sua língua. Essa língua de trapo que não para dentro da boca, só fala mal dos outros, julga e condena. Você tem problema com a língua. Você pode jejuar, aí na sua oração, você pede a graça de Deus para que você consiga domar a sua língua. O jejum também é para isso. Você tem problema com olhar, você cobiça a mulher do próximo, adultera no coração. Jejue, peça para Deus a graça de domar o seu olhar. O segredo está aí. Está com dificuldade? Está indo se confessar todo mês a mesma coisa? Está aí. Está fazendo jejum? Não precisa responder não. O segredo está aí. Está com algum problema, alguma dificuldade? Jejue, peça para Deus, Ele concede a graça. E aí você consegue superar esse pecado. Agora, por intenção de uma causa, ele diz também. Podemos dar um exemplo. Os pais que têm os sonhos, os pais sofrem quando os filhos estão longe de Deus. Jejue e peça para Deus a conversão do seu filho. É possível, pode. Os filhos querem que os pais se aproximem mais de Deus. Jejue e peça para Deus a graça para que os pais se encontre com o amor de Deus, por intenção de uma causa, por um milagre que você está esperando. Pode, jejue, peça a graça de Deus para alcançar um milagre, para que Satanás não meta as patas naquilo que você está buscando. Pode jejuar assim? Pode. São Tomás de Aquino nos ensina, pode, para nos fortalecer e por intenção de algo. Que lindo, que arma poderosa o jejum. Que arma espiritual poderosa. Você fazendo direitinho, tendo propósito, vai dar fruto. Jejum não é passar fome. Jejum não é teste de resistência. Não é nada disso. Tem uns malucos que começam a fazer uns jejum que a igreja nem pede, que a igreja nem ensina, e começa, e vai fazendo, desanda todo o organismo, se prejudica a saúde. Não. Você não tem que provar nada para ninguém, e nem você tem que ter propósito. Eu vou jejuar por esse propósito, então eu vou até o final nesse propósito. Com esse pouco aqui que eu vou fazer, eu vou ser fiel. Não vou mostrar para os outros. Aí sim, aí as coisas fluem. Agora, existem vários tipos de jejum. Renan, quais são os tipos de jejum? Vamos lá. O primeiro tipo de jejum é o jejum da igreja. O jejum da igreja qual é?
Vou passar rapidinho. Existem 4 tipos, tá? O jejum da igreja você toma um café da manhã. Tomou um café da manhã completo, fez seu café da manhã. Aí naquele dia vai sobrar ainda para você se alimentar. No almoço e janta. Então o que você vai fazer? O café da manhã você tomou um café completo, você vai abrir mão do almoço ou do jantar e comer um lanche leve no lugar. E nos intervalos de uma refeição e outra, você não vai comer bala, não vai comer nada, não vai tomar refrigerante, não vai tomar suco, não vai fazer nada. Parece fácil, mas não é. É o jejum da igreja. Somente água no intervalo de uma refeição e outra. Aí sim. Refrigerante, suco, não. O jejum da igreja é assim, parece simples, mas não é. Não é. Mas é um bom jejum para quem nunca jejuou e começar, tá? Aí nós temos também o jejum a pão e água. Qual é o jejum a pão e água? Acordou cedo, tomou um café da manhã até as 9 da manhã. Aí você vai ficar até as 6 da tarde, até as 18 horas, somente pão e água. E não é pão com manteiga não, sem vergonha, é só pão, viu? Já pensaram, né? Passar uma manteiguinha num pão feito em casa, cara, que jejum mole. Não, não é. Não seja sem vergonha. É. Tá bom? Então como é que vai fazer? O jejum a pão e água. Tomou um café da manhã até as 9, amém, beleza? Depois até as 18 horas, você não come mais nada. Quer beliscar um pão de hora em hora? Pode. Quer beber água? Pode. Só não faça os dois juntos, porque fermenta no estômago e dá dor de cabeça. Coma o pão, dá um intervalinho, depois beba água, tá bom? Ou então beba água, depois de um tempo come o pão. Você pode comer quanto pão quiser, tá bom? De hora em hora, belisca lá um pedacinho de pão, até as 18 horas. Jejum, então, o primeiro qual é? Jejum da igreja. O outro jejum é pão e água. Isso. Tem que decorar, tá? Eu gosto dessa brincadeira de decorar as coisas. Jejum a pão e água. Qual é o outro tipo de jejum, Renan? De líquido. Parece fácil, mas não é. O jejum de líquido, sabe qual é? Você toma lá o seu cafezinho da manhã, depois é só líquido o restante do dia. Que tipo de líquido? Uma limonada, laranjada, você pode tomar suco, chá, pode bater lá beterraba, tomar. Não é fácil não, meninada. Quer domar essa carne? É assim. Jejum de líquido é assim. Jejum de líquido é o dia todo dessa forma. Vai tomando suco, toma limonada, toma laranjada, faz um chá. Agora não pode ir no jejum de líquido, que eu sei que alguns já pensaram. Eu faço uma bela de uma vitamina com um pedação de fruta, mando para dentro, vai me sustentar até o final do dia. Não pode. Jejum de líquido não pode vitamina. Não pode. Amém? O jejum de líquido é o dia todo. Esse não termina assim. Toma o café da manhã. O jejum da igreja, você toma o café da manhã. Aí o jejum da igreja é o dia todo. 24 horas. Depois que você fez a última refeição do dia, só no outro dia. Tá? É dormir. O jejum é o jejum da igreja. O jejum de líquido é 24 horas também. O pão e água é que finaliza às 18. Às 18 horas, o pão e água, tá? Beleza? Combinado? Certinho? Amém. O último tipo de jejum qual é? É o jejum de líquido, jejum pão e água, jejum da igreja, jejum completo. Jejum completo. Qual é o jejum completo? Gente, esse é um jejum mais radical. Não é indicado para quem nunca jejuou. Esse é um jejum um pouco mais difícil. Um pouco não, muito mais. Qual é o jejum completo? Você acorda, toma um café da manhã, mas não é para tomar um café da manhã também, cabeção, para encher o estômago, viu? Ficar desse... Não, toma o seu café da manhã lá normal, aí você não come, não bebe mais nada, até as 4 da tarde, só água. Água é à vontade. Até as 4 da tarde.
Mas esse jejum, para quem nunca jejuou, eu não indico, tá certo? Esse jejum é um jejum para pessoas que já jejuam há um tempo. Então quais são os tipos de jejum? Jejum da igreja, pão e água, líquido e completo. Já aprenderam? Amém. Esses são os tipos de jejum. Simples assim. Parece simples, não é? Agora, algumas coisas que quebram o propósito de jejum. Por exemplo, estamos lá em dia de jejum, estou jejuando, beleza? Algumas coisas que quebram. Chupei bala. Chupei bala, eu esqueci. Quebrou, já era. Perdeu o jejum. Marca para outro dia e faça outro. Chupei chiclete. Esqueci. Chupei chiclete por causa do meu bafo. Já era. Perdeu o jejum. Não pode. Perdeu os méritos. Marca para outro dia e faça outro jejum. Quebra jejum. Chupar balinha, chupar chiclete. Não. Tá? Agora, vamos lá. Vamos ter maturidade aqui também. Gente, ó. Jejum completo. É aquele que a gente toma um café da manhã depois da tarde. Tá certo? Vamos lá, que você é uma pessoa que já faz jejum faz tempo, vai fazer o jejum completo. Precisa tomar um antibiótico. Remédio quebra jejum? Não. Vamos lá também, né? Mas Renan, o antibiótico que eu vou tomar precisa tomar um pouquinho de leite. E no completo é só água. Gente, maturidade. Pode tomar, não quebra jejum. Um pouquinho de leite. Não vai tomar um milkshake. Tem uns sem vergonhas aí que dá uma abusada no tanto de leite. Não pode. Tá certo? Estão entendendo? Estão preparados para sair daqui fazendo jejum? Amém. Não senti muita firmeza, mas amém. Pelo amor. Vamos chegar lá. Gente, algumas coisas que quebram o jejum, então todo mundo entendeu? Vou acelerar um pouquinho porque o tempo já está em cima. Agora, dia de jejum, dica: beba muita água, para que não te dê dor de cabeça, tá? Beba água, não vai te dar dor de cabeça se você beber água. Renan, nossa, eu acho que eu não aguento fazer jejum, eu fico mal, sem vergonha. Mentira. Para de ser sem vergonha, não tem isso não. Me dá um... Não. Ih, não cola. Todo mundo pode fazer jejum, tá? Agora, uma coisa que muita gente confunde: jejum e abstinência. Vamos esclarecer aqui rapidão. Vamos lá. Qual é a diferença de jejum e abstinência? Não é a mesma coisa. Jejum é isso que nós acabamos de falar. Você escolhe um dia e equilibra a sua alimentação. Isso é jejum. Abstinência, o que é? Por exemplo, eu vou pegar hoje vou pegar amanhã, segunda-feira, e não vou tomar refrigerante. Eu tiro só um alimento. O meu dia é normal. Eu só tiro um item. Isso é abstinência. Você está se abstendo de algo. Tá entendido? Jejum é aquele equilíbrio de alimentação. Abstinência é você tirar um item, você tirar algo. Tá certo? Quem pode fazer abstinência? O que a igreja ensina? Quem pode fazer abstinência? Todas as pessoas acima de 14 anos de idade. Todos. Fez 14 anos de idade? Fez 14 anos? Então espera lá, 14 anos você já vai fazer. Pode fazer abstinência. Tá certo? Até quando, Renan, a igreja ensina? 14 anos de idade até o final da vida. E jejum? Como que é que a igreja ensina? O jejum é a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos de idade até os 59. Tá certo? Até os 59 anos completo. Mas recado pro meu sogro, recado pro eu não sei mais para alguém. Já vou dizer: não seja sem vergonha com Deus, porque você aposentou do trabalho, mas não aposentou da vida espiritual. Tem condições de jejuar ainda. Amém? Tá certo? Pode ser também. Pode ser, você está fazendo abstinência de algum alimento? Amém. Você está fazendo abstinência hoje? Hoje eu não vou pegar celular. Pode ser também. Se é algo que você está muito viciado, não tem problema. Agora, gente, não existe aposentadoria na vida espiritual, amém? A igreja fala até os 59 anos de idade. Mas, 59 anos de idade está todo mundo em plena condição, forte, está no auge da vida.
E outra coisa, 59 anos de idade, você já está vida real, da vida verdadeira, da vida eterna. Então é aí que você tem que jejuar mesmo. Tá certo? Não é hora de você aposentar, é hora de você jejuar, filho. Você está perto. Você gostando ou não gostando. 59, sogro, infelizmente está chegando perto da vida eterna. Não, infelizmente, felizmente, porque a vida eterna, se a gente for para o céu, gente, que o Senhor possa nos levar agora, se tiver o tempo de ir para o céu, né? Então é isso. O jejum, a igreja ensina dessa forma. Agora, vou falar uma coisa para vocês. É só com 14 anos? Vocês gostaram, né, dessa história? Só com 14 anos, abstinência, jejum com 18. Mas vocês são muito sem vergonha, então eu vou dar uma solução para vocês. Como pode ser? O que nós podemos fazer? Gente, 7, 8, 9 anos de idade, 10, 11, eu não sei. A pessoa já fez comunhão com 11, gente? Me ajuda? Com 11 anos, Nicole? 12 anos. Com 12 anos de idade, a pessoa já fez primeira comunhão, já está em período de crisma, já foi introduzida na vida da fé, já está na batalha espiritual. Os pais têm que educar essas crianças a já começar a se abster e fazer jejum. A igreja não proíbe, a igreja orienta que seja a partir de 14 para abstinência e jejum a partir de 18. Mas se você já está introduzido na vida espiritual, já existe uma batalha, os pais têm que ensinar os filhos, já educar os filhos a se absterem, a fazerem sacrifício, porque os pais dizem assim: não, mas é muito novo, é muito cedo. Sabe o que eu acho incrível dos pais? É que se for para fazer medicina, se for para fazer odonto, se for para ser advogado, coloca a criança desde os 5 anos de idade para aprender 3, 4 línguas, coloca no inglês, faz bateria, faz natação, faz karatê, faz judô, faz jiu-jitsu, faz de tudo, e não é muito, isso vale. Agora, aquilo que os pais prometeram para Deus no matrimônio, diante do altar, que era educar os filhos na doutrina católica, para devolver esses filhos que Deus iria confiar, para devolver esses filhos para Deus, santos, os pais acham que é exagero. Primeiro as coisas de Deus, primeiro vida espiritual, depois faz parte ser advogado, temos advogada aqui, faz parte, e tem. Quer ser dentista? Faz parte. Quer ser médico? Faz parte. A gente vive nesse mundo. Mas cuide da tua vida espiritual, Cristo. Cuide. Sobre os dias de jejum. Qual é os dias? O que a igreja diz sobre dias de jejum? Vamos lá. Dias de jejum. Você pode escolher qualquer dia para jejuar, menos de domingo. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de festa. Não é dia de jejum. Olha, se eu posso indicar 2 dias para vocês jejuarem, vou dar a dica, mas não é obrigado. Quais dias? Toda quarta-feira você pode jejuar, porque na quinta é dia da instituição da Eucaristia. Na quarta-feira você faz jejum, se esvazia e vive bem a quinta-feira. Eu não quero fazer de quarta, então eu dou outra dica, faça de sexta. De sexta é ótimo. Sexta é a sexta que nos recorda a paixão de Jesus Cristo. Olha que dia ótimo para jejuar. Quarta. Quer jejuar de segunda? Pode? Pode. Quer jejuar de terça? Pode? Pode. Agora, a igreja, presta bem atenção, presta bem atenção numa coisa. No Código de Direito Canônico, a igreja nos ensina algo. E lá ela usa uma palavra excepcional. A igreja obriga todos os fiéis a jejuarem e fazerem abstinência na quarta-feira de cinza e na sexta da paixão, sexta-feira santa. Não está escrito a igreja pede, a igreja obriga os fiéis a fazerem jejum e abstinência. Ou seja, como que você faz jejum e abstinência no mesmo dia? Você vai chegar na quarta-feira de cinza que já passou. Se você não fez, amém? Sexta santa, vamos chegar lá. Vai chegar na sexta-feira santa, você tem que fazer jejum. Você vai escolher um daqueles lá e ainda vai se abster de algo. Lembra que eu ensinei? Você vai escolher lá o jejum da igreja? Ótimo. Você pode se abster de carne, por exemplo.
Agora, Renan, a igreja obriga algum tipo de alimentação, sabe, no dia de fazer abstinência, por exemplo? Não. Antigamente a igreja falava sobre carne. Só chegava na quarta-feira ou na sexta, olha, não pode carne. Não, teve uma conferência dos bispos do Brasil e agora não é obrigado somente carne, você pode se abster de outro alimento. Amém? Então a igreja obriga os fiéis a jejuarem e se absterem de algo, em que dia? Ótimo, quarta de cinza e sexta santa. E sobre abstinência, a igreja obriga alguma coisa? Sobre abstinência, a igreja pede para que seja feita abstinência todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas você tem que fazer abstinência, todas as sextas. Escolha algo e faça uma abstinência na sexta. Tire algo, tire um vício. Tire. Não precisa ser só carne, pode ser outro alimento. Antes era, agora não. A igreja ensina algo maravilhoso no compêndio do Concílio Vaticano II. Diz assim: nós vamos chegar na Semana Santa, aí vai chegar na Sexta-feira Santa, aí nós vamos fazer o propósito. Aí no outro dia, que dia que é? Sábado. Não é sábado de aleluia, é sábado santo, porque Jesus não ressuscitou ainda. Sábado santo. O que a igreja nos ensina para fazer no sábado santo? Tem gente que espera meia-noite na sexta-feira para arrebentar com tudo, não é? Não, não pode. A igreja não nos obriga, mas nos convida a estender o sacrifício para o sábado. Sábado santo não é feriadão, é sábado de recolhimento, é sábado de oração. E aí sim, depois é a ressurreição de nosso Senhor. Aí é dia de festa, não é dia de jejum, não é dia de se abster de nada. Aí é dia de festa. Estamos entendidos? Não é feriado Semana Santa. Cristão que viaja em Semana Santa, eu tenho vontade de pegar pelos cabelos. Não pode, não é feriado. Tá certo? Fala para quem está do seu lado, não vai viajar na Sexta-feira Santa, hein? Sem vergonha, não viaja. Semana Santa é dia de ficar dentro da igreja, é dia de recolhimento, é dia de oração. Semana de oração intensa. É viver o que Jesus viveu, junto com Ele. E para finalizar, a esmola. Fazendo tudo isso, você vai ter um coração mais dócil, você não vai ser egoísta, você vai ter um coração mais generoso, você sabe dividir as coisas, você pensa no próximo, você tem um coração mais solidário, e você ajuda o próximo. Você ajuda o próximo. Mas não, dar esmola não é dar o que está sobrando, não. Não é dar o resto para os outros. É você pegar algo, tira algo seu, que está na sua condição, e entrega para o outro, que tem a necessidade daquilo. Faça uma doação, para que você não corra o risco de um dia alguém bater lá na sua casa e você dizer não, e Jesus um dia falar, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu estava nu e você não me vestiu. Não, que nós possamos encontrar Jesus e Ele dizer, olha, eu tive fome e você me deu de comer. Que possa ser assim, que possa ser dessa forma. Assim nós vamos ter um coração menos egoísta. Eis o tempo favorável, convertei-vos, e crede no Evangelho, amém. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante em dia de jejum, não pode cochilar, tá? Em dia de jejum não pode dormir, durante o dia, para o tempo passar mais rápido, quebra jejum também, amém?